Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Momento Constitucional. Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos cuidar de um tema muito importante, que é o tema sobre as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Olha só, esse tema é muito cobrado tanto nas provas de concurso quanto no exame de ordem. Então é fundamental você conhecer como é que a doutrina e o Supremo Tribunal Federal têm tratado desse tema. Veja bem, quando a gente fala de direitos fundamentais, inicialmente a gente estuda a teoria geral dos direitos fundamentais. No estudo da teoria geral, a gente estuda sobre as características dos direitos fundamentais. Entre as características dos direitos fundamentais, nós temos a historicidade. O que diz a característica da historicidade? Ela diz que os direitos fundamentais, como nós conhecemos hoje, o direito à vida, à liberdade, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de crença, de consciência, enfim, os direitos fundamentais, eles são fruto de um lento processo de evolução histórica. A historicidade diz que os direitos fundamentais não nasceram todos em um momento único, em um só momento. Não, os direitos fundamentais, eles são frutos dessas alterações históricas da sociedade. São direitos que estão em constante alteração e transformação. Em virtude dessa historicidade, dentro do estudo da teoria geral dos direitos fundamentais, a gente também estuda as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Ora, o estudo das dimensões ou gerações, na verdade, procura situar em cada momento histórico como é que esses direitos foram nascendo e quais eram as lutas, pelo nascimento desses direitos. Aí, a doutrina, em virtude disso, vai falar de direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira, de quarta e por aí vai. E esse é o tema do nosso evento de hoje. Vamos acompanhar isso? Vamos lá. Então, olha só. Nós estamos aqui no nosso momento constitucional e o tema da nossa aula está aqui, ó. O tema do nosso encontro são as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Inicialmente, olha só. Inicialmente, já é importante destacar o seguinte, há autores que usam gerações e há autores que usam dimensões. No âmbito do Supremo, você vai encontrar acórdãos falando de um e de outro. Também, no âmbito da doutrina, você vai encontrar autores defendendo uma e outra nomenclatura. Um ponto importante é o seguinte: a doutrina que critica o termo gerações diz o quê? Ela diz assim, olha, não deveria ser usado gerações, porque quando a gente fala de gerações, isso leva à ideia de que uma geração substituiria a outra. Entretanto, como eu te falei, parcela da doutrina usa geração, outra dimensão e o Supremo usa as duas. E aí eu quero que você anote o seguinte, quando você usa o termo geração, o ponto mais importante é você saber que não, vou colocar assim, uma geração não substitui a outra. Pronto. Se você tem isso em sua mente, isso já foi cobrado em prova várias vezes, fechou. Uma geração não substitui a outra. Tendo isso em mente, você pode usar dimensão ou geração sem problema. Beleza? Vamos lá, vamos anotar então a doutrina dominante. Vamos começar pela primeira geração, que foram os primeiros direitos a serem conquistados. Olha só, a primeira geração, ela lutava por liberdade. Era uma luta por liberdade. Na primeira geração, nós tínhamos como foco os direitos civis e políticos. Direitos civis e direitos políticos. Essa geração, o objeto principal dela era o quê? Impor
limitações ao Estado. Naquela ideia do constitucionalismo inicial, impor limitações ao Estado, ou seja, exigir do Estado uma abstenção. Então perceba, quando a gente pega a Constituição Federal, por exemplo, artigo 5º, inciso 11, ele diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Perceba, a casa é inviolável. O que nós estamos dizendo? O Estado, regra, não viole o domicílio. Quando a gente pega o artigo 5º, inciso 12, a gente diz o que? Olha, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações de dados telegráficas e telefônicas. Estamos dizendo, em regra, Estado, não viole as comunicações, não viole esse sigilo. Essa limitação imposta ao Estado é a característica marcante dos direitos de primeira geração. Embora haja divergência da doutrina, do ponto, do nascedouro desses direitos, comumente a gente tem ali um ponto de partida que é a Carta Magna inglesa de 1215, a Carta Magna das Liberdades. Então guarda aí, primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos, e impõe ao Estado um não fazer, ou seja, impõe ao Estado uma limitação, exige do Estado uma abstenção. Vou até colocar aqui, não fazer. Legal? Muito bem. Vamos colocar aqui como ponto de partida, apenas para fins didáticos, o século XIII. Legal? Beleza, conseguimos liberdade. Pela característica da historicidade, nós vamos atrás de outro grupo de direitos. E aí nós vamos chegar na segunda geração ou segunda dimensão. Espera aí, lembra que uma geração não vai substituir a outra, então haverá uma complementação. É uma ideia de interdependência e de indivisibilidade. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui eu vou colocar assim, Enquanto que a primeira geração era uma luta por liberdade, a segunda geração será uma luta por igualdade. Enquanto que na primeira geração nós temos direitos civis e políticos, na segunda nós temos os direitos sociais. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá? Direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Legal. Enquanto que na primeira geração, a ideia era impor um não fazer ao Estado, aqui a ideia é exigir uma prestação positiva. Ou seja, um fazer. Vale destacar que isso aqui já é uma briga mais do século XIX, século XX, e aí nós podemos até destacar a Constituição Mexicana de 1917, com a primeira Carta Constitucional, que vai trazer a previsão, por exemplo, dos direitos sociais. Logo na sequência, nós tivemos a Constituição de Weimar, de 1919, No Brasil, nós tivemos a Constituição de 34, como a primeira a trazer essa previsão de direitos sociais. Note que, enquanto a primeira geração cuidava dos direitos de liberdade, a segunda geração vai atrás do Estado querendo que ele faça alguma coisa, que ele implemente direitos sociais. A luta na segunda geração não é uma luta por liberdade, porque isso nós já alcançamos na primeira. É uma luta por igualdade, a chamada igualdade material. Por quê? Porque em tese já existia uma igualdade formal de todos perante a lei, mas o que se queria na verdade era que o Estado praticasse atos visando reduzir as desigualdades sociais. Tudo bem? Então fechamos a primeira e a segunda geração. Wellington, vamos parar por aqui? Vamos não. Vou colocar aqui, mais, ou seja, pela característica da historicidade, vamos continuar caminhando. Vamos lá. Vamos então falar da terceira geração.
Na terceira geração, nós podemos citar algumas questões importantes. Primeiro, são os direitos de solidariedade e os direitos de fraternidade. Segundo ponto, a terceira geração são os chamados direitos transindividuais, também chamado por alguns de meta-individuais. Como assim? Aqui nós temos os chamados direitos coletivos, temos os chamados direitos difusos, aqueles de titularidade indeterminada, e temos também os novíssimos direitos individuais homogêneos, que são aqueles individuais que podem ser defendidos coletivamente. Como exemplos, né, nós temos, por exemplo, o direito ao meio ambiente. Veja, são direitos de coletividades. Direito, a doutrina aqui não é dominante, mas não é uníssona, né? Mas vamos lá, opa, passou aqui novamente. Direito ao meio ambiente. Para a doutrina dominante, o direito à paz, o direito ao progresso, o direito, por exemplo, dos idosos, dos consumidores, e aí vai. Então, na terceira geração, que já é uma questão mais moderna, já do século XXI, nós temos esses direitos de titularidade coletiva. A grande mudança de paradigma aqui é que, enquanto a primeira e a segunda geração eram mais voltadas, né, para o indivíduo isoladamente considerado, na terceira geração a gente já se preocupa mais com as coletividades. E daí você vê, a partir do século XX, ali, no final do século XX, a gente vê o surgimento dos estatutos. Estatutos da criança, estatuto do adolescente, né? Estatuto do idoso, estatuto, enfim, da juventude, e aí agora o Estado começa a se preocupar com as coletividades. Tudo bem? Até aqui a doutrina é mais ou menos dominante quanto a isso. Nós temos ainda um ponto para destacar, que é a quarta geração. Olha só, vamos lá para a gente finalizar. Merece ainda um comentário acerca da quarta geração. Sobre a quarta geração, eu vou colocar assim, ó, que há uma divergência doutrinária. Da quarta geração em diante, há divergência doutrinária. Por quê? Parcela da doutrina vem e diz que a quarta geração vai cuidar da chamada biogenética, ou da chamada engenharia genética. Engenharia genética. Outra parcela da doutrina diz que a quarta geração vai cuidar de pluralismo, vai cuidar de globalização, vai cuidar, por exemplo, do direito à informação e por aí vai. A primeira tese, né, da engenharia genética é capitaneada principalmente pelo professor Norberto Bobbio. Já a segunda, principalmente pelo Paulo Bonavides. Então veja que há uma divergência na doutrina quanto à quarta geração. E aí, quando a gente fala da quinta, da sexta, já há autores que falam até da sétima geração. Aí, por exemplo, o professor Paulo Bonavides coloca o direito à paz, que para a doutrina dominante, né, é um típico direito de terceira geração. O Paulo Bonavides coloca esse direito como quinta geração. Mas perceba que a partir da terceira geração, da quarta em diante, nós vamos ter essa divergência doutrinária. Então, por exemplo, quarta geração, para aqueles que defendem a ideia da engenharia genética, aí teríamos o estudo com células-tronco, teremos, por exemplo, a questão da clonagem, a questão da mudança de sexo, enfim, seriam direitos de quarta geração. Entretanto, isso ainda não está pacificado na doutrina. Legal? Então, eu fecho por aqui com essas 4 idades ou 4 gerações, trazendo para você o que há de mais abalizado na doutrina acerca da temática. Tudo certo? Um grande abraço e até a próxima.